Boa noite, professor. Boa noite, menina. Como é que você está? Eu estou ótima, e o senhor, tá Estou bem? muito bem, graças a Deus. Olha, com várias pessoas entrando, falando diretamente com carioca. Sempre é bom, né? Valeu a pena a nossa ida em São Paulo, rendeu frutos. Você, você é paulista ou carioca? Tá, sabe onde eu sou? Eu sou de Santo Antônio de Pádua. Caramba! Já- É, eu já ouvi falar assim. Ó, acabei de Se eu receber cair uma. em um lado, eu caio no Rio, se eu cair no outro, eu caio em Minas, e se eu cair no outro, eu caio no Espírito Santo. Por isso, meu sotaque. Ó, entrou a minha amiga Lilian. Entrou várias pessoas, hein? Olha, muito legal, muito legal. Boa noite. Boa noite, tia Lília, odontopediatra, coordenadora do nosso curso. Até minha mãe entrou. Ó, oi, mamãe, tudo bem, linda? Mamãe entrou. Ó, Tudo bem? acho que eu acho que a tua conexão tá Cláudia, dando tá dando uma cortada, hein? Você tá ficando meio um pouco congelada aí de vez em quando. Boa noite, Maiara. Bini, minha querida. Bruna Vieira, eu tô achando que você tá dando umas cortadas aí na tua conexão. agora não vai mais não, agora não vai mais Não? não. Não. Tá ótimo. Perfeito. Professor, Bom, sua, estou aqui à sua disposição. Vamos lá. sua aluna já está por aqui? Eu não a vi, mas não tem problema. Eu falei para ela que a gente vai começar a conversar, tal. No momento que eu a encontrar, eu peço, porque eu acho que é legal para as pessoas também saberem, né, dentro dessa linha de pacientes com necessidades especiais, trabalho com mínima intervenção. E aí deixa ela falar para quem estiver aqui, para quem quiser também ouvir. Uhum. Eu acho que é a primeira vez que poderíamos falar numa situação, oi, Ricardo, de uso de bandas e de Haltechnique em pacientes com necessidades especiais, que é o que elas estão estudando. Mas, neste Perfeito. momento, a senhora pode dar o início como a senhora desejar, professora. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu agradecer primeiro ao professor Imparado pela disponibilidade. Eu fiz o convite já tem um tempo. A minha intenção, professor, com essas lives é que a gente forme um conteúdo de vídeos, de informação. Isso está ficando salvo no meu YouTube, para que as pessoas acessem, os alunos peçam e a aula já está lá pronta, o conteúdo já está lá pronto, para que as pessoas fiquem sabendo um pouco mais. Eu já conversei aqui com mães, experiência das mães, Legal. já conversei com um nutricionista que trouxe informações a respeito da seletividade alimentar, conversei com outras pessoas, médicos, enfim. E aí, quando eu estava vendo um tema assim um pouco mais odontológico, eu pensei no senhor no sentido da gente conversar um pouquinho da técnica minimamente, né? Uma técnica menos invasiva, ou uma técnica que Legal. deixa a estrutura dentária, né, o mais rígida possível, que a gente faça uma intervenção mais moderna, vou até usar essa palavra, baseado numa evidência, e que a gente possa levar isso não só para o odontopediatria, mas para o paciente especial, para o paciente autista, que às vezes é criança, procura a gente no consultório odontológico, e as pessoas nem sabem que isso existe, né? Hoje, se a gente falar para uma mãe, olha, isso aqui vai ficar, ela fala, não, mas isso aí tá preto, isso tem que tirar, isso é carne. Muito É a primeira legal. mãe, né? Então, assim, eu falei, eu tenho que convidar o Papa para poder falar, porque se eu não convidar o Papa, vão falar que eu tô doida, que eu tô falando que faz sentido. Aí eu falei, não, eu vou chamar alguém, autoridade no assunto, para todo mundo ouvir e ficar registrado. Porque quando um aluno me perguntava, eu falava, olha, dá uma olhadinha no vídeo, na nossa conversa, no nosso bate-papo, para as Legal. pessoas ficarem sabendo. Conta pra Legal. gente um pouquinho, o que o senhor tem feito de novidade a Ó, respeito disso? entraram alguns alunas minhas, uma aluna minha querida que me chama de Deuso, né? Deus, Aí a outra gostei. fala de. Aí você fala, Papa, na verdade, ó, primeiro assim, eu também agradeço por estar aqui. É legal, né? Depois de 35 anos, nesse ano eu faço 35 anos de formado e já fiz especialização em odontopediatria, radiologia. Depois eu fiz especialização em arqueologia, fiz mestrado, doutorado, né, em odontopediatria, livre docência, odontopediatria. Fiz habilitação em ozonoterapia para entender um pouco mais até que ponto também tentar trazer ozonoterapia para tratamento da lesão de cárie. Bom, eu não parei, né? E vi agora que um outro querido que trabalha conosco, o Júlio Bassi, que trabalha muito com bebês.
Mas, na verdade, há um tempo atrás, quando me falavam, pô, você é o Papa. Gente, é que é realmente assim, a minha idade agora, hoje, não Papa, mas eu estava conversando com a Sandra Calil, e a nossa geração, né? Vocês têm aí no Rio uma expert também, que trabalha na área de cardiologia, que é a professora Branca, mas nós somos poucos hoje, né? Na verdade, nós somos poucos dessa minha geração, né? Da nossa geração, e que realmente os outros estão se aposentando, pararam de Uhum. tá indo, Sim, sim. pararam de trabalhar ou se aposentaram e por aí vai, né? E, na verdade, nós acabamos, né, sendo referências, como você falou. Só que assim, quando você me fez o convite, eu achei muito legal, porque logo eu pensei no time que está trabalhando conosco, que é a Cristina, acho que ela já entrou aqui, mas daqui a pouco nós a convidamos, porque você tocou em um ponto aí, né, muito, pelo menos desse início de fala. Poxa, muitas pessoas acabam não sabendo exatamente sobre mínima intervenção, né? Outra palavra, é uma novidade? Para alguns ainda é, né? O que nós poderíamos dizer o seguinte, né? Não existe, não é novidade, mas para alguns colegas ainda é, e para pais e para os pais e para os responsáveis, eu creio que aí sim, mais novidadesco ainda, né? Porque eu já trabalho com mínima intervenção quando não era nem conhecida como mínima intervenção. Então, se nós falarmos aí alguns nomes que trabalharam, que eu trabalhei, tive a honra e o privilégio com o Paulo Kramer, que hoje trabalha em duas faculdades no Sul, como o Fernando Borba, que se aposentou recentemente, a Massara, amiga minha, que se aposentou. Então, se eu começar a falar, muitos desses colegas se aposentaram, muitos desses colegas, né, na verdade, trabalham como, são referências, mas muita gente ainda não sabe, né? Não, oi Camila, tudo bem? Não sabe, né? Então, quando você fala, deixou aquele pontinho preto, nossa, às vezes você coloca aí no Instagram, né? Eu até fiz um post que um colega fez assim, colocou, era um pontinho, na verdade não era só um pontinho, era um buraco. Mas era um buraco porque esse colega que postou não sabe fazer diagnóstico e detecção de cárie. Porque eu jamais falaria para um paciente, ou para algum colega, ou para um aluno que provavelmente nos assistirá, é um pontinho. Então para tudo, né? Então eu preciso começar a pensar assim, eu preciso entender mínima intervenção, eu preciso entender a fazer diagnóstico e detecção de cárie para não errar. Então, uma lesão score 4, para quem está aqui ou para quem não sabe, quiser perguntar também, mas que não é só um pontinho, como no caso que o colega postou. Era uma microcavidade, era uma pequena cavidade, com uma área ao redor, com uma área ao redor com uma translucidez do esmalte, mostrando dentina. Então, eu poderia dizer para aquela pessoa, olha, desculpe, tá? Mas, na verdade, eu fiz esse post exatamente provocando essa situação. Não era um pontinho, era uma lesão em dentina que, mesmo sem radiografia, eu poderia te dizer que essa lesão é uma lesão, não poderia dizer que é uma lesão profunda, mas eu poderia dizer, essa é uma lesão que necessita um exame radiográfico, por estar em dentina, e você terá que tomar mais cuidado. E aí muda tudo, né? Porque aí a pessoa não sabe do que está falando, ela causa, né, entre aspas, nas redes sociais, porque quando você põe uma alta rotação numa pequena cavidade, que nós aqui sabemos que já era uma cavidade em dentina e forma aquele buraco, aí quem não conhece fala, nossa, meu Deus, olha, ele estava certo. Mas ele não estava certo. Ele estava errado, porque eu poderia falar, espera um pouquinho, né? Você começou totalmente errado, porque se era uma microcavidade, uma lesão score 4, que de repente você nem observou a cavidade nitidamente, e você usou um instrumento rotatório, antes de usar o instrumento rotatório, você provavelmente faria uma radiografia interproximal, tentaria avaliar a profundidade, teria uma decisão melhor, e se fosse pensar em invadir, você, por exemplo, dentro da mínima intervenção e dentro do que nós já podemos conversar, e já estamos conversando, você copiaria a superfície com Bioplique, Exato. com Clip F, que dentro desses conceitos de mínima intervenção, hoje te facilitaria muito até a sua proposta de tratamento.
ou até você poderia pensar em selar essa lesão. Então, aí eu já toco em 2 pontos, né? De um gancho aí que você deu, né? Porque os pais não sabem, você vai deixar aquele pontinho preto, mas, gente, para quem está aqui, para quem assistirá, pontinho preto, entre aspas, né? Eu gosto muito nas minhas aulas e mesmo em lives ou em cursos, e faço essa brincadeira com vários alunos meus, né? Falo, olha, vamos fazer um mantra aqui, tá? Ou fazer um pensamento, né? Toda lesão inativa um dia foi mancha branca ativa. E recentemente uma aluna minha aí num curso fez um vídeo dedicando a mim, né? Modestamente eu criei Eu fui essa. no curso que você Você foi? falou isso, em Paraty, eu fui no curso que você falou isso, e eu lembro que você falou assim, gente, levanta e fala isso alto. Aí tinha gente que eu percebi assim, nitidamente no rosto, que não estava entendendo o que estava falando. Eu falei, meu Deus, tem que falar mais alto ainda, porque eu acho que a pessoa nem está entendendo o que está falando, que é o pior ainda, né? Gente, olha, isso que você falou é assim, né? Poxa, para nós é tão simples, né? Mas tem alguns colegas que até hoje eles não entendem, mas por que que aquela lesão é escura, é preta, é negra, é acastanhada? Bom, primeiro, toda lesão inativa um dia foi realmente uma mancha branca. Ela não aparece do nada, não é uma geração abiogênese, tá? Não é por falta de vitamina K1, vitamina K2, vitamina D, não tem nada a ver. A questão aí é, meu querido, meu Carlos, meu querido, na verdade a questão aí é excesso de açúcar, né? Não está regulada essa dieta, não está equilibrada, como queiram falar, né? Mas a cárie é açúcar dependente, ponto final. Então, essa pessoa passou por um desafio cariogênico, teve a sua lesão, né? Nessa lesão era uma mancha branca. Essa lesão tem sim uma possibilidade de ser paralisada? Tem, né? Tomando cuidados na área de educação, de motivação, compreendendo mais esse núcleo familiar. Essa criança tem que ser também ensinada, porque muitas crianças não sabem. E aí, na área de vocês, na área que vocês trabalham, mais em pacientes com necessidades especiais, aí eu vejo que a mínima intervenção, ela é uma luva. Então, Ela é uma luva perfeita, porque todos os conceitos de mínima intervenção, eles são muito eles são bem-vindos, né? E aí, quando você fala, poxa, toda lesão inativa um dia foi mancha branca, e por que ela mudou de cor? Na verdade, gente, componentes da dieta, simplesmente isso. Dependendo de uma dieta, essa lesão ficará mais amarronzada, mais marrom, ficará mais escura, menos escura, sem ter, por exemplo, nenhum diaminofluoreto de prata atuando, né? Sem ter uma substância química específica, mas ela mudará de cor. E aí as pessoas têm que começar a entender, senhores pais, né, principalmente, quando algum colega, algum dentista, né, obrigada. bem informado, falar para o senhor, olha, oi Mari, essa lesão é uma lesão hoje inativa, essa é uma lesão paralisada, é uma lesão, sei lá, quer falar crônica, como se fosse uma pinta, que eu gosto de falar muito nas minhas aulas. Essa lesão hoje, o tratamento para essa lesão é controle, né? E assim, e tem que cobrar, né? Desculpa falar aqui, mas tem que cobrar por esse controle. E quer esteja numa cavidade bucal de um paciente com necessidade especial, ou quer esteja numa cavidade de um paciente sem nenhuma síndrome, sem nenhum problema, desculpa falar a palavra, mas com uma deficiência, não é deficiência, depois você me corrija aqui, na verdade, essa lesão tem que ser monitorada, tem que ser controlada, tem que ser explicada, para que esse paciente também não saia do nosso consultório achando que nós estamos loucos, né? Você está controlando uma lesão inativa, fale. Eu fiquei até feliz com a sua fala agora, porque eu devo ter uns 4 ou 5 pacientes com assim, dificuldade no manejo, em que eu tenho mesmo uma dificuldade assim, de chegar na criança e que eles têm algumas lesões em que eu estou fazendo esse controle de perto, com consultas regulares, com diário de dieta, batendo em cima da família, fazendo escovação supervisionada, manda a família voltar e tomara que eles estejam me ouvindo. Depois vou mandar amanhã uma mensagem para eles. Excelente. Quando eu propus isso para o primeiro paciente com diagnóstico de autismo, que eu ofereci isso, falei, olha, eu não vou tratar dessa forma convencional que você está imaginando, vou tratar assim, assim, assado, a senhora vai vir de tanto tempo. Eu acho que eu tenho 4 ou 5 agora que estão assim. Funciona tanto, melhorou tanto, ficou tudo tão melhor do que se eu tivesse feito apenas aquela restauração, que tem um
monte agora querendo, a mãe está trazendo outros, né? Então, assim, que bom que elas acreditaram em mim, porque é difícil a gente no consultório falar isso, olha, tem que fazer uma outra coisa, não é só restaurar, ir embora e voltar daqui a um ano. Não é isso. A gente tem que fazer duas coisas que eu falo. Consultas próximas para o manejo do comportamento e para a melhoria dele, e consultas próximas para promoção de saúde, senão não adianta a gente fazer essas restaurações. Exato. Enxugar gelo. Então, assim, quando a gente tem famílias que chegam com a gente, é tão bom, né, professor? Parece que muda o contexto, parece que, olha, como é bom. Tomara que os dentistas comecem a fazer isso no consultório deles, porque aí vai ficar difundido. E aí a gente vai poder fazer isso com mais tranquilidade, né? Não vai parecer a gente um pontinho vermelho no meio do gramado verde. Exato, porque assim, eu sou de uma geração, falar de novo isso, professor, o que acha da pasta CTZ em caso de cárie severa? Falamos aqui um pouco, marque aí que nós comentaremos, tá? Mas, na verdade, o que acontece é uma questão muito complicada. Eu sou de uma geração que, imagina, quando nós falamos em selar uma lesão de cárie, né, era assim, eu não aprendi isso no meu mestrado, né? Na verdade, nós líamos, já víamos alguns grupos fazendo lá fora em dentes permanentes, aquilo sempre me chamou a atenção, não se falava em mínima intervenção, né? Na verdade, eu particularmente sempre gostei, sempre fui apaixonado por tentar também trazer tratamentos não novos, mas que promovessem menos desconforto, menos dor. Eu fui uma criança que teve, né, lesões de cárie. Então, assim, eu tenho 58, vou fazer 59, e no bairro que eu morava, por exemplo, nós não tínhamos odontopediatra. E a minha dieta era totalmente desregrada, né? Mas era um momento totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Então, eu acho que um pouco dessa minha vontade de querer, entre aspas, descobrir ou trazer ou refletir sobre técnicas foi sobre essa situação, né? E quando você fala dessas questões das consultas, sim, eu estava saindo de um grupo do WhatsApp agora. Aliás, vou fazer uma propaganda, para você que não conhece, nós temos uma plataforma online chamada Master University, que tem todos os cursos de odontopediatria, sensacional, e temos um grupo de WhatsApp. Eu estava no grupo de WhatsApp, e aí uma colega estava colocando o desespero, assim, o descontentamento dela em relação ao núcleo familiar. Aí eu falei, olha, eu tenho que ir para uma live, quem quiser vai lá, oi Fabi, e depois volta para cá, tá? Porque provavelmente nós vamos discutir algumas questões como essas. E aí você tocou num ponto que, assim, é sensacional. Aliás, Cristina, peça para entrar, que nós já vamos te convidar para você falar um pouco também dessa experiência aí, tá? Cristina, peça aí. A gente tem que melhorar isso. Por exemplo, se a gente oferece ao paciente essas técnicas em que a gente acredita, né? Aqui a gente está falando de pessoas que são docentes, que estudam de verdade, que estudam sempre, igual o senhor falou, anos e anos de formato. O paciente tem que acreditar um pouco na gente também, vir com a gente, porque senão não tem melhora. Senão a gente está fazendo o mesmo tratamento que fez na década de 70, 80. Parece que a gente não estudou nada. Sabe que é legal você falar isso? Porque nós estamos evoluindo, né? Então, eu sou de uma geração, e hoje dá para se falar de 4 décadas, né? Porque vamos colocar geração de uma década, tal. Envia de novo, Cristina. Ela chama Cristina dos A. Já entrou. Oi, linda. A professora é muito rápida, viu, linda? Seja bem-vinda. Mas só para não cortar a minha linha de raciocínio, depois a gente te apresenta já. E é um convite, tá? A Marcela Azevedo entrou também. Mas, na verdade, você tocou num ponto muito legal, que aí entra na área de odontopediatria, entra na área de pacientes com necessidades especiais, entra na área de clínica geral. Nós mudamos, tá? E as pessoas às vezes acham que não, nós mudamos. Mas nós temos que mudar mais, tá? Nós temos que cada vez mais falarmos a mesma linguagem. E aí, parabéns para a Associação Brasileira de Odontopediatria, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, unindo 27 regionais, que isso aconteceu lá já na minha gestão, né? Nós temos a associação nos 27 estados e hoje nós estamos nos comunicando melhor. Então, nós teremos o Congresso no Rio, né? Aliás, propaganda para o Congresso do Rio. Eu ouvi da professora Sandra e da professora Cidinha que está praticamente esgotado. Eu falei, que surpresa agradável. Por que isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você toca nesse ponto de restauração,
Eu sou da geração de restauração. Então, realmente, nós, tá? Há 30 anos, nós pensamos muito mais em restaurações, certo? Hoje, quando eu vejo algum colega, ai, porque vocês só fazem restaurações, ai, porque vocês não veem o dente como um órgão, ai, porque vocês não veem o dente como uma parte integral. Gente, para com isso, né? Eu acho que assim, ó, se tem especialidades que mais atuam no entorno, pacientes com necessidades especiais, e é odontopediatria. Assim, eu não vejo, assim, todas as especialidades são importantes, tá? Todas, todas, todas. Às vezes as pessoas confundem, mas vocês são contra práticas integrativas. Nós não somos contra nada de prática integrativa. Para de falar besteira, né? Nós aceitamos todas as práticas integrativas que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Odontologia. Quer falar de homeopatia, quer falar de acupuntura, quer falar de antroposofia, tudo é aceito por nós, né? Nós aceitamos todas as habilitações, uma habilitação em laser, habilitação em qualquer outra aí que seja, né? Em sedação. Mas o que nós não realmente não concordamos e não aceitamos é de milagres, né? Ou de pessoas falando situações e nos colocando em situações como se nós fôssemos diferentes de outros dentistas, né? Aí a Cristina, nós acabamos de participar de uma situação, né? O Camilo, meu grande guerreiro, né? Meu escudeiro, mais velho do que eu, Camilo, né? Grande professor da dentística. Aliás, Camilo, eu quero fazer um curso de estética com você agora, tá? Porque eu, de tempo em tempo, faço um curso de estética. O meu último foi com o Garófalo, agora eu quero fazer um contigo. Estudando sempre, né? Mas, na verdade, o que é interessante é quando você falou de restauração, é o seguinte, ó. Pô, quer mais do que nós falamos na odontopediatria, nós não vemos só o dente, né? Nós vemos um dente que é um órgão, que está dentro de uma cavidade bucal, que tem outros órgãos, que vivem em um corpo, que tem outros órgãos, e nós vemos tudo isso. Só que nós não somos, assim, vou falar até o termo, né? Loucos de ficar pedindo exame de sangue de todos os pacientes e todas as crianças. Né? O Camilo está aqui e vai me ajudar. Nós não somos contra charlatanismo. Então, quando alguém fica falando de restauração, vocês só fazem restauração. Não, não, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós trabalhamos hoje com restaurações onde nós temos que restaurar. Mas a própria mínima intervenção já nos traz possibilidades, por exemplo, né, e que fica legal aqui para todo mundo, quem for assistir, seus alunos da Cristina, meus alunos, mínima intervenção, ela tem que ser entendida muito mais além do que tratar lesão de cárie em um dente, né? A mínima intervenção já há muito tempo, tá? Há muito tempo ela tem que ser compreendida como realmente uma maneira de tratar, mas ela tem que ser compreendida como uma maneira de prevenir, né? E aí as pessoas fazem recortes das nossas falas e dizem, tá vendo, ó, vocês só estão falando de tratar. Tudo bem, eu como cientista, e aí sim, né? Outro dia eu vi uma pessoa colocando ser cientista na rede social, aí você vai ver o currículo dela, ela não tem nenhum artigo publicado, mas que cáspita de cientista é esse, né? Então, assim, tem umas coisas que... Cientista não, agora são mentores. É? Mentoria. É verdade, você falou outra... Aí, assim, as pessoas... Mas ela não é especialista, ela não é mestre, ela não é doutora, ela não é nada, mas ela dá mentoria. É verdade, você tocou nesse ponto também. Aí entrou meu primo Valnei. Agora é verdade, as pessoas viraram mentores, né? Aí eu falo para os meus alunos, cara, você está seguindo quem? Você quer seguir o Conselho Federal de Odontologia, que rege a nossa profissão? Você quer seguir a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que é a SBPQO? Você quer seguir, né, quer nos seguir? Veja o que nós falamos, né? Veja até onde nós vamos. Quem são os meus mentores? Eu não tenho mentor, né? Eu tenho ciência. Então, eu tenho... Gente, aí você fala de restauração e eu tive que discutir outro dia com uma pessoa, mentirias VIP. Mas aí eu falei com outra pessoa, falei, gente, vamos parar a conversa por aqui, tá? Você está falando que eu faço só restauração. Cara, você não sabe nada, né? Eu tenho 35 anos, eu poderia ficar discutindo com você horas. Eu vou me cansar. Aí a Branca outro dia falou para mim, a gente tem que parar de ficar respondendo para essas pessoas, porque a gente perde tempo. E nós temos que fazer, e é verdade, só que eu sou velho, eu sou italiano, às vezes eu não aguento, a Cristina também não aguenta, o Jaime Cury não aguenta, a Branca não aguenta, mas
Mas, né, o Camilo não aguenta, de vez em quando ele bate boca também. Mas nós estamos trabalhando para mudar um pouco. Então, o que você falou para os pais que estão aqui nos ouvindo, hoje, a mínima intervenção tem condições de te propor, de propor para o seu filho, de propor para uma necessidade que você tenha, técnicas não invasivas, técnicas microinvasivas, técnicas minimamente invasivas e técnicas mistas. E o que são isso, né? O que são essas técnicas? Não invasivas, por exemplo, para que as pessoas compreendam, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com diaminofluoreto de prata, né, que é uma substância comprovadamente, cientificamente comprovada, que paralisa a lesão sem você fazer intervenção. Você pode selar uma lesão de cárie em dentina com evidências moderadas, e hoje nós falamos isso cada vez mais, selando uma lesão sem fazer nenhum tipo de invasão. Você pode fazer remoção seletiva em tecido cariado com instrumentos manuais, você pode usar o Papacari aqui, que é uma remoção química, que eu, particularmente como clínico, hoje eu uso, né? E era bom, assim, as pessoas estarem ouvindo, porque tem pessoas criticando remoção química sem nunca terem feito, né? Tem um nível de evidência, não é forte, não é, mas é excelente para pacientes, por exemplo, com necessidades especiais, ou excelente quando você não quer anestesiar. Então, é a remoção seletiva. Aí, outro dia, uma pessoa entrou e falou, mas eu faço remoção total ainda. Falei, bom, o que você quer que eu faça? E você pode usar as técnicas mistas, que a Cristina, se ela entrar de novo agora, eu já deixo ela falar, porque ela está caindo e saindo, e aí ela voltou agora. E das técnicas mistas, vocês que trabalham com pacientes com necessidades especiais, nós temos aí coroas de aço pela Hall Technique, aí a Chofu é a empresa que mais vende as coroas de aço no Brasil, até fazer uma propaganda para eles, trouxeram as coroas porque nós pedimos, e hoje as coroas estão no Brasil para poder usar o conceito de Hall, né, que aí eu deixo a Cris já falar, e já se apresentar, e o uso de bandas, que nem na literatura está descrito como ela vai falar, ou abrir a cavidade. Então, nós temos muitas outras técnicas que aí você tem razão, né? Quando as pessoas falam, pô, mas eles têm que acreditar mais na gente. Tem, caramba. Pô, você quer acreditar mais em quem? Né? Num cara que fica te enchendo de hormônios, o outro que fica falando que você está com falta de vitamina D, o outro que fala que vitamina K reverte cárie, ou você quer acreditar realmente na ciência? Então, assim, nós fazemos o nosso papel, nós vamos até um certo ponto. Então, eu acho que um pai, uma mãe, com uma criança com uma necessidade especial, né? Ou mesmo uma criança que está lá no meu consultório e eu tenho a oportunidade de falar para ela o que nós estamos falando aqui, gente, é sensacional isso, ó, Luiz Fernando. Isso é tudo, né? E deixar bem claro, nós não somos contra práticas integrativas, não somos contra habilitações, nós somos a favor de tudo, mas tudo tem limite, né? E eu vi outro dia o Camilo falando que o que vai fugindo desses limites vai beirando o charlatanismo, né? E o Conselho Federal agora, eu achei perfeita essa fala dele, perfeita. E o Conselho Federal, junto com a SBPQO, estão fazendo documentos, né? Eu posso dar um spoiler aqui, que hoje eu conversei com o Avarício, que é assessor do CFO, conversei com ele, conversei com o presidente da SBPQO. Primeiro documento será sobre fluoretos, tá? Aguardem, primeira live, né? Primeira live nesse Instagram maravilhoso dessa colega. Spoiler, nós teremos o primeiro documento com mais de 30 associações signatárias. Você vai querer falar o quê? Que fluoreto prejudica o QI? Você vai querer falar que fluoreto causa aborto? Que fluoreto vai te dar um problema com a conexão com o divino? Tá, se você quer seguir essas pessoas, então entra para o grupo do movimento antivacina. Olha, quando o senhor falou isso aí, eu só meus pacientes. Tem paciente que chega e fala, Viviane, mas o meu eu não quero flúor. Aí eu falo para ela assim, tudo bem, pasta sem flúor, sem aplicação tópica de flúor, sem água fluoretada, ok, mas a dentista não sou eu mais, tá? Porque depois então, piorar e ficar ruim, não adianta vir, porque aí já ficou ruim. Então, assim, você não tem comprovação científica disso e quer que eu trate depois, aí não. Aí você escolhe um outro dentista que está te indicando isso para tratar, porque... E você sabe que agora, com esse documento, eu acho que para quem está nos assistindo aqui em primeira mão, eu acredito que mais 2 semanas o CFO, junto com a SBPQO, postarão, tá? E todos os conselhos regionais também compartilharão, e nós, né, faremos o outro lado de compartilhar muito esse documento. Porque esse documento, gente, ele já é de 2021,
né? Não tem nada, nada, nada que dê suporte para essas loucuras que essas pessoas falam. Se essas pessoas, na verdade, elas usam isso para ganhos próprios, individuais, tá? Então, eu acho que essa live é ótimo ficar gravada, porque esse documento, acho que quando for já, acho que a semana que vem, quando aí a Cristina me ligar lá da cidade dela, quando eu receber no meu Instagram, gente, olha lá, o Conselho Regional está fazendo isso. Eu falei, espera um pouquinho, vocês estão criando uma Câmara Técnica de Odontologia Biológica? Ah, para, né? Menos, né? Menos, né? Então vocês, e façam um outro caminho, né? Porque outro dia vieram discutir comigo, mas lá não é o espaço? Eu falei, não, lá não é o espaço. O espaço dentro das universidades. O espaço é dentro de centros de pesquisas. Né? O espaço não é você ou eu, ou falar que você resolve, que não precisa. Cara, outro dia eu vi uma pessoa falando assim: eu não preciso de ciência, eu resolvo com os meus pacientes. Eu falei, cara, eu estou ouvindo essa pessoa falar isso. Eu ouvi, eu não estou dizendo que mandaram para mim, eu ouvi, como eu ouvi um médico também falando. Então, aspas aqui para Cristina se apresentar e falar também de mais duas técnicas, né, que nós estamos pesquisando lá na São Leopoldo, que acho que vem bem a calhar, e o que elas estão encontrando, porque elas estão fazendo um trabalho específico com pacientes com necessidades especiais. Fale, se apresente, linda. Boa noite, fiquei muito feliz, viu, professor, de você ter me convidado. Sou especialista em odontopediatria, especialista em pacientes especiais, mestre em odontopediatria com Imparato lá na São Leopoldo, com o Haltecnic e dei continuidade no doutorado. E aí, como acho que já tinha tido a experiência no mestrado, e o professor já tinha dado, ele dá várias ideias, né? Aí acho que só os malucos que acata. Aí eu já tinha feito a RAL no mestrado, achei super, super interessante, super legal, mas nem era para coroa da Shofu, que é outro nível. É outro nível mesmo, para quem está fazendo é outro nível, para quem fez mesmo lá no mestrado, viu a nossa dificuldade lá na técnica, que eram coroas de aço, não era essa a pré-fabricada da Shofu. E agora no mestrado, ele veio também com essa ideia, né? Eu, como sou especialista em PNE, e na nossa turma tinham mais três especialistas em PNE, e mais uma colega odontopediatra também entrou. A gente acatou essa ideia do professor, está sendo muito difícil, mas muito legal, e em comparação com bandas, né? Cimentada com ionômero de vidro, em pacientes com lesões de score 4 e 5, né? Tem que ter 3 faces de lesão. Então, assim, a gente já tem 45 dentes, desses 45, até notei que 12 já tem banda e 33 tem a RAL. E assim, o que é impressionante para a gente que trabalha com paciente especial é uma técnica que veio, acho que para ficar, não só na pediatria, acho que os colegas têm que fazer mais. O que mais impacta para a gente que é professor, e mostrando até para os alunos na clínica, eles ficam impactados realmente, é o fato de não remover nada do tecido cariado, da lesão. Então, eles ficam, mas professora, eu falei, não remove. E o que eles têm que ter em mente é isso aí que o senhor vem batendo na tecla, que assim, são acho que já conceitos simples, que não deveriam nem ser mais questionados. Por que paralisa? Porque a bactéria que desenvolve a cárie, ela é açúcar dependente. Se você não vai ter substrato que vai entrar ali sem cimenta com ionômero, é uma coisa meio lógica para pensar que vai paralisar. E você sabe que é legal? Porque assim, você sabe que é legal? Porque para quem não conhece, tá? Por exemplo, né, nós estamos falando de mínima intervenção, nós estamos falando de mínima intervenção que não é só para odontopediatria, nós estamos falando de mínima intervenção que não é só, né, para pacientes com necessidades especiais, que na verdade, né,
nós temos que começar a refletir. É óbvio que hoje, eu acho que a odontopediatria, viu, já está. Nós já evoluímos demais. Por exemplo, não eu viajo o Brasil inteiro, com cursos, já viajei, já como presidente da Associação Brasileira também, estive em todos os estados, e assim, eu não consigo conhecer grupos hoje no Brasil que não ensinam mínima intervenção. Então, no Brasil, como que você falou inicialmente, falar a mesma linguagem, eu acho que a odontopediatria, ela dá um exemplo nesse sentido. Né? Se vocês forem parar para pensar, é óbvio, nos nossos consultórios, né, temos esses problemas, precisamos lidar com esses problemas, cada um vai ter a sua Eu acho atitude. que hoje o problema que a gente lida, eu que sempre tive em todos os aspectos, tanto no consultório particular, como professora, como no serviço público, eu acho que assim, hoje a gente já sabe que eu falo até para os alunos, hoje quem pega paciente no consultório particular é só as bombas mesmo que o clínico não conseguiu resolver. Porque hoje ninguém está passando paciente para ninguém, principalmente se for particular. Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que ter mais cursos de atualização, porque tem muita gente, meus alunos mesmo, não, professora, não tem dinheiro para fazer especialização, também não sei, aí gostou que a gente... E hoje eu acho que o baile do professor mostrar para eles quanto é importante a pediatria, e eu, que já estou lá na clínica de PN na faculdade, dos pacientes especiais. Mas aí, voltando para não perder... Não, você falou certo. Deixa eu só completar uma outra questão, né? Porque, de repente, tem gente aqui que não sabe, né? Por exemplo, você está falando de mínima intervenção, tá? O que é mínima intervenção? Então, para quem chegou agora, até para quem... Gente, mínima intervenção, né, é um conceito, né, são práticas que não abordam só tratamento de cárie, como você foi muito feliz quando você disse ali, Viviane, restauração. Tem que entender, tá? Mínima intervenção não é tratamento de cárie. Quem quiser ler, quem quiser compreender um pouquinho mais, verá que vai de diagnóstico, de prevenção, passa por diagnóstico, passa por terapias que nós citamos aqui, não invasivas, microinvasivas, minimamente invasivas e mistas, que é o único trabalho que nós temos registrado, que a gente não conhece. Ó, aqui, ó, a Bevilacqua falando, faço parte dessa equipe. Então, é um mestrado nosso e doutorado na São Leopoldo, que nós estamos comparando coroas de aço da Chofu com bandas. E aí, para quem não sabe nada, e que não sabe nada no sentido, desculpa, não falei para quem não sabe nada, não, falei para quem não tem o conhecimento do que é Hall. Hall é o uso de uma coroa sem desgaste. Tá? O conceito de Hall é sem desgaste. Por isso que quando alguém comenta, por exemplo, para trabalhar em um paciente com necessidade especial, né, é sensacional. Então, eu só deixo um ponto aqui, que é assim, ó, eu disse, né, eu não vejo, né, no Brasil, na odontopediatria, cursos hoje que não ensinam mínima intervenção. Né? Eu não conheço, eu acho que hoje, por exemplo, vai ter o Congresso Brasileiro, tá? Será que alguém de mínima intervenção, depois nós vamos falar também aí para você, Ana, no Congresso Brasileiro, vai ter alguém falando de remoção de todo tecido cariado? Não. Vai ter alguém falando de fazer técnica invasiva? Não. Vai ter alguém falando de remover lesão inativa? Não. Então, nós temos já há quase 2 décadas de Congresso Brasileiro, onde você não vê, não enxerga, não assiste ninguém mais falando de restauração só. Não tem mais isso. Agora, nós teremos os problemas dos nossos consultórios em relação a fluoreto. Aguardem, como spoiler, para quem está aqui, vai ficar gravada, nós teremos o primeiro documento de uma série de mais de 27 documentos que a SBPQO está preparando junto ao CFO, tá? De alerta para os colegas, para você ter um documento também no seu consultório. Quando alguém falar que fluoreto provoca autismo ou fluoreto, obrigado, Lira. A Adriana é outra que também, de vez em... Agora a Adriana também aprendeu, vou parar de ficar falando com esses loucos, né? Mas a Adriana é uma outra que tem que ser enaltecida aqui com a sua luta em relação a favor da ciência, né? De Instagrams que realmente querem o melhor para a população. Não é uma questão particular minha ou a odontopediatria em evidência. Então,
eu vou tocar nessa questão da restauração porque é muito importante quando você falou, Viviane. Nós não fazemos só restaurações, tá? Ponto 1, tá? É óbvio que eu posso ter um viés e quem me ouve, ou quem me vê, ou quem me assiste, fala, mas você só fala de cárie. Tá, então tá bom, vamos lá. Qual é o Instagram que mais fala de cárie nas redes sociais? É o meu, tá? E outro dia eu vi alguém comentando, né? Não, mas não vejo o Instagram falando de cárie, só fala de lente de contato. Não, o meu Instagram fala de cárie. O meu Instagram fala. Provavelmente seja o que mais fala e que mais propõe soluções. E as pessoas, às vezes, ficam assim, sem saber. Então, a odontopediatria, ela tem uma unidade. Quando eles começaram a fazer esse trabalho de hall, de coroas de aço e de bandas, provavelmente ninguém não nós Cristina me reative a memória. Vocês encontraram e agora você não vou falar besteira. Qual outro grupo que está pesquisando banda e hall em pacientes com necessidades especiais? Ninguém. Só a gente. Aí você para, Viviane, para pensar. Tem muita gente que fala, não é? Mas pegar muitos pacientes pedindo para não usar flúor é cansativo, concordo com você. Mas eu acho que nós vamos aos poucos resolvendo essas questões. Mas eu vejo assim que falar é muito fácil, né? Qualquer um de nós pode falar. Agora, quando eu dou uma ideia para eles e chego e falo assim, ó, ninguém, a Cristina falou, a Ana. Mas quando você pega um grupo de doutorado, propõe, ó, vamos fazer uma pesquisa comprando as coroas da Chofu com bandas em pacientes com necessidades especiais, o que é mais raro ainda, que está dentro de mínima intervenção. Então, ó, senhor pai, senhora mãe, senhores pais, caso os senhores estejam aqui assistindo, 3 pessoas falando, né, que pode deixar um pontinho de cárie, é porque esse pontinho, não, assim, ele realmente é uma lesão de cárie inativa, né? Se vocês ouvirem algum colega, algum odontopediatra dizendo para os senhores que existe uma técnica hoje que possibilita a manutenção da dentina cariada, né, afetada, ou que saem lascas. Então, entendam os senhores que este é o melhor nível, é o nível atual da ciência da cariologia mundial. Né? Então, assim, mas nos Estados Unidos, gente, me desculpe, Estados Unidos não é referência em cariologia. Mas desculpem, né? Se vocês falarem hoje que nós temos colegas latino-americanos trabalhando muito bem com cariologia, temos. Nós temos colegas europeus, temos, mas os melhores odontopediatras, os melhores cariologistas estão aqui. Mas eu vi uma revista, que eles ainda estão usando uma técnica mais invasiva. É um problema deles. Percebam que a odontopediatria, ela não aceita essas técnicas mais invasivas. Ela não compartilha de conceitos mais invasivos. Isso é a medicina não aceita técnicas mais invasivas. Exato, olha, aí exatamente. A medicina. Fala. E para o paciente que tem algum distúrbio de comportamento, vai como uma luva. Por que eu vou insistir em isolar, em anestesiar, em remover? Eu ouvi o grito da dentina de um paciente que nem senta na cadeira. Nossa, professor, deixa eu fazer uma comparação aqui. Faz um adendo, porque a Viviane me provocou no outro ponto, isolamento. Não posso parar. No mestrado, fala rápido. Foi a comparação da HAL com resina. Não tem comparação. Não tem. Né? Você fazer anestesiar, isolar, para fazer uma técnica, né, correta tem que ser feita. Atendimento ali no ambulatório, não foi com isolamento relativo, foi com isolamento absoluto. E comparar com a coroa, perdeu em tempo, perdeu em condicionamento. Então, aí coloca no outro nicho que a gente pegou, que é dos pacientes especiais. Nisso daí, se fosse com resina, já teria perdido no tempo. Você não teria condição de fazer. Não, a verdade não teria é essa. Condição. Então, agora, assim, só para dar já um spoiler do que a gente tem feito e sentido, o nível do tempo. Por mais que, assim, o nível do tempo, a escolha da coroa é muito rápida, a criança até um nível porque a gente está fazendo a nível de ambulatório. Então, assim, eu já entendo que isso deverá ser feito pelos colegas especialistas que atendem muito a nível
de anestesia geral, tem que fazer no centro cirúrgico. Não dá para comparar um dente com RAL e você fazer uma resina. Isso é a longevidade da coroa. Todos os dentes, até agora, eles esfoliam e não teve nenhum problema. Bom, porque quando tem algum problema, se você que errou, já colocou. então Muito pausa. próximo à polpa. Pausa, que esse é um ponto importante, tá? Esse é um ponto importante. Que eu creio também que a odontopediatria já está muito à frente, né? E eu postei recentemente no meu Instagram uma situação de um dente permanente com HMI e cárie, porque não é cárie e HMI. A cárie não aparece, não surge antes do HMI. O HMI já está na época da formação já do dente. Então, é HMI e cárie associado. E eu postei uma situação na graduação que nós fazemos com alunos, tá? De um molar permanente e com remoção seletiva, em lesão profunda. E aí vem um ponto que você falou, Cristina, que acho que é importante, Viviane, e acho que é muito importante, tá? Eu sou de uma geração que nós fazíamos muitas pulpotomias. Eu acho que você também, Viviane, e a Cristina também. Bom, aqui ninguém é contra a pulpotomia. Nós estamos agora na 4ª edição do nosso livro de diretriz da Associação Brasileira de Odontopediatria. É óbvio que tem um subcapítulo pulpotomia. Mas o que aconteceu de mudança no Brasil? O Brasil foi pioneiro nisso, não adianta falar, né? Eu fazia pulpotomia, eu tenho consultório até hoje, tenho 35 anos de formado, mas eu fazia pulpotomia, não vou falar todo dia porque é exagero, mas eu fazia muitas pulpotomias, né? Aliás, que a nossa escola, a FAUSP, era a introdutora de pastas e de técnicas, né? A USP de maneira geral. Mas hoje nós não fazemos mais pulpotomias como nós fazíamos antigamente. Então, para os senhores pais, né? Graças a Deus. Então, assim, para quem é aluno, vai fazer um curso. Né? Lógico, nos nossos cursos de especialização, da Cristina, no seu, Viviane, vai ensinar técnica? É óbvio que vai, porque tem que ensinar. Mas os alunos terminam o nosso curso hoje falando, professor, não fiz pulpotomia. E não era objetivo, eu fiz pulpectomia. Era objetivo. E aí, já respondendo uma pergunta com um colega aí de CTZ. Bom, CTZ, para quem quiser também, outra propaganda de novo, a Viviane me permita, na nossa plataforma, que é a melhor plataforma online do mundo, é a maior, é a Master University, tem um curso só sobre CTZ. Nos nossos cursos avançados, também nós temos sempre uma aula e introduzimos CTZ. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque o nível de evidência ainda não é como nós queremos, ponto. Nós temos que ressaltar aqui que um dos times que mais levantou essa bandeira de pasta CTZ ou de técnica não instrumentada, né, é o grupo da Universidade Federal do Piauí. Então, quando a gente fala, a gente tem que sim citar, nós temos que citar. Nós podemos, às vezes, ter até divergência, já discutimos, mas temos trabalhos juntos. Então, a FAUSP tem um trabalho diretamente com a Universidade Federal do Piauí. Recentemente, a Carmela, que é uma colega da endodontia, defendeu a sua tese de doutorado e vai publicar o trabalho, não sei se ela já enviou, sobre técnicas também endodônticas com pasta com pasta Guedes. Tem uma outra colega hoje fazendo um trabalho com CTZ. Então, assim, a resposta é que tem, sim, situações que a pasta CTZ poderia ser indicada nesse momento. E aí, vai de novo porque a Viviane falou. Dentro de conceitos de mínima intervenção, sim, e mesmo com um nível baixo de evidências, você poderia utilizar em algumas situações, respondendo a uma pergunta. Respondendo à segunda pergunta, o que usar depois de remoção seletiva? Gente, remoção seletiva não é exposição pulpar. Então, eu me deparo com muitos colegas da dentística e que falam, depois da remoção seletiva, não, mas nós temos que usar um trióxido, um MTA, um biodentina. Eu falei, não, me desculpa. Me desculpe, tenho amigos, né, que até têm produtos de empresas, que são meus amigos pessoais, mas nós não temos evidência nesse momento de usar nenhum trióxido depois de remoção seletiva. Mas pode ser que algum dia nós tenhamos evidência? Pode ser. Nesse momento, trióxidos são utilizados, deveriam ser utilizados sobre a polpa, em contato com a polpa, e não sobre dentina cariada. Então, respondendo a uma pergunta aqui, até uma colega, eu falei com ela hoje, ela falou, professor, ainda usei hidroxicálcio. Hidroxicálcio já tem evidência contrária, de não usar. Então, se você fala após a remoção seletiva, a remoção seletiva é simplesmente não, né? Para os senhores pais, de novo,
Se o seu dentista propuser remoção seletiva de tecido cariado, se o seu dentista propuser remoção parcial, vamos entender que ele usou a remoção parcial e está falando contigo, saiba que esse é o melhor nível de evidências, tá? Se o senhor e a senhora forem ao Congresso Brasileiro de Odontopediatria, que é o maior congresso da latino-americana, ou um dos maiores, o senhor não verá ninguém falando de remoção total de tecido cariado. O senhor verá, ouvirá e assistirá colegas falando de Hall Technique. Tá? Ainda não teremos de banda, mas não teremos não. Na minha palestra eu citarei esse trabalho das meninas, que tem que ser prestigiado, né? Como um primeiro do mundo, né? Agradecer, né? Até a Chofu, que está hoje eu vejo com a empresa que Mas mais... a gente comprou, Sim, professor, a gente não ganhou, não. mas não, agradecer é eles trazerem para o mercado, não de doarem para a gente, porque nós não tínhamos e realmente eles entenderam essa necessidade, né? Aí é um puxão de orelha. Chofu, doe mais coroas de aço para a gente, tá ouvindo? E só para terminar um ponto, tá? Que eu acho importante, quando você falou de lesão profunda, tá? O RIVA é indicado sim. O ionômero está indicado sobre dentina cariada, assim como você pode fazer o selamento imediato, você pode fazer condicionamento ácido ao redor, usar adesivo universal e resina, certo? O último ponto que eu queria tocar, e que você falou, Cristina, que é fundamental. As pessoas falam assim, mas é uma lesão profunda, e aí um colega da endodontia, da dentística, quando eu terminei o caso agora recentemente, mas isso vai dar endo. Eu falei, olha, espera um pouquinho. Não sabe. Que significa? Não dá. Você vai discutir o quê com uma pessoa como essa? Então, se eu trabalho com um paciente com condição especial, se eu trabalho com uma criança que tem lesão profunda, hoje, em criança, não dá para fazer o teste, né, da avaliação pulpar. Mas em adolescentes, sim. Em algumas crianças mais velhas, sim. E aí eu teria um conceito melhor em relação a é uma pulpite reversível ou irreversível. Ninguém fará uma técnica de Hall, uma banda ou remoção seletiva se é uma pulpite irreversível. Porém, ninguém mais hoje também, e eu não vejo isso na odontopediatria, né, está ensinando a fazer remoção total para avaliar a polpa. Né? Isso, gente, isso é então, mas Viviane, isso é da minha geração, que você é mais nova. Né? O professor Guedes falava para a gente, olha, vou fazer a remoção de todo o tecido cariado. Pô, isso há 35 anos. Quero ver a cor do sangramento para optar por um tratamento. Isso não se fala mais. Então, se você é um aluno, está num curso, alguém está te levando a fazer esse tipo de proposta, você está desconectado. Está errado. Exatamente. Está errado. Então, agora... Professor, pintava a cor de vermelho no PowerPoint para a professora Laura Primo falar assim, você estava certa no diagnóstico. Se ela ouvir isso, ela vai rir de mim. Porque a gente no mestrado, aí ficava assim, meu Deus, eu falei que estava necrosado, deixa eu pintar um vermelho aqui para dar essa aula. Não tava, Laura, tá vendo, Laura? Sangrou. A Laura é da minha geração. A Laura foi uma grande estudiosa em endodontia, uma das grandes estudiosas em endodontia no Brasil. E é da minha geração. E nós fazíamos remoção do tecido cariado. Então, o ponto que eu quero deixar de ressalva aqui é que realmente nós temos um ponto aí que eu vejo que nós precisaríamos avançar. Eu acho que outras gerações virão para avançar. Em crianças de 0 a 3 anos, em lesões profundas, o diagnóstico é muito difícil. É muito difícil. Porque em crianças com 5 ou 6 anos, nós temos condições até de perguntar para essa criança onde ela sente dor, e normalmente ela pode com o dedo mostrar. Mas isso tudo é subjetivo. Calma. A ciência nos mostra que para fazer avaliação, é avaliação clínica e radiográfica. Clínica, dor espontânea. Se teve dor espontânea 2, 3 meses, aí você fala, já teve. Não, se já teve, é pulpite irreversível. Não é mais remoção seletiva, é tratamento endodôntico. Mas está com edema. Pô, fístula, cicatriz de fístula, mobilidade patológica. É isso que a ciência nos mostra. Então, ninguém mais estaria autorizado aqui, senhores pais, a provocar uma exposição pulpar para tomar decisão de um tratamento. Isso é antigo, isso é ultrapassado. E quem se prejudica são esse tipo de ensino, que não é mais da nossa odontopediatria, graças a Deus. Mas estão fazendo nos Estados Unidos, problema de onde estão fazendo. Vamos cuidar do que é nosso. Tá? No nosso caso aqui, né, nós deixamos bem claro. E aí, Cristina, eu completo essa minha fala assim, você vai usar uma técnica de Hall, para quem não sabe, usar uma coroa de aço? Legal. Se você vai usar uma coroa de aço, você tem que entender, tá? Você tem que entender
que essa coroa de aço normalmente será numa lesão profunda. Então, eu preciso ter um diagnóstico dessa polpa. Perfeito? Perfeito. Ah, mas eu vi um dia alguém falando que eu posso fazer o mínimo desgaste e usar coroa de aço. Gente, não tenho nada contra. Só que isso não é técnica de Hall. Mas a pessoa tem liberdade, se ela quiser, né, desgastar 1 milímetro. Qual é o ponto mais frágil da técnica de Hall? Contato prematuro. Tá? Eu não estou falando para fazer, tá? Mas eu estou dizendo que alguém, em algum momento, pode falar o seguinte: bom, eu vou reduzir 1 milímetro nessa oclusal, tá? E aí a minha coroa vai se encaixar e eu não tenho contato prematuro. Jamais pensar em ficar fazendo preparos. Os preparos não são mais feitos pela odontologia, pela técnica de Hall, pela mínima, vamos colocar pela mínima intervenção. Slices que nós fazíamos, né, não são mais feitos, mas tem as dificuldades. E todo mundo tem que entender. Então, quando a Cristina fala de lesão, de usar uma coroa de aço ou usar uma banda, é para deixar bem claro, e para os pais que estão nos assistindo, senhores pais, uma banda ou uma coroa de aço, né, os seus filhos jamais sofrerão bullying. Primeiro, acho que é um ponto assim, sabe? Volta, Viviane, para o que você falou do pontinho preto, né? Ou da restauração. Gente, Fala. Que fala para a família, você prefere seu filho com dor, expor ele a um tratamento mais invasivo, ou falar que ele tem um dentinho de homem de ferro, que ele é um menino que tem estrela dourada, prateada na boca dele. Isso é a forma com que a gente apresenta. Eu acho que a família, se ela acredita em você enquanto profissional, ela tem que acreditar que você está oferecendo o melhor, né? E a gente tem que fazer isso pensando na criança, pensando, né, na longevidade desse elemento dentário ali até a época de esfoliação. É esse o nosso objetivo, né? Trazendo qualidade de vida e saúde para essa criança, tentando fazer o melhor. Então, assim, a família tem que acreditar na gente. Senão, é o que eu falei, não acredita em mim, quer não usar flúor, a dentista não pode ser eu, o lugar de tratar pode ser aqui. E você tocou num outro ponto muito legal. É a coroa do Homem de Ferro. As crianças adoram, gente. Não é? Cristina, fale um pouco dos disso. desfechos, né? Sempre esse é um dos desfechos, a aceitabilidade. E aí é muito grande a aceitação das crianças, né? E nesse ponto aí que o senhor falou é uma coisa que eu acho que a gente que está estudando já Hall aí desde o mestrado, sempre é a questão mais impactante ali para os pais e para você ver que na hora que você coloca, mesmo tá tudo certo, ela vai ficar um DVO mais alto, né? Para quem está assistindo não entende, quando coloca vai ficar mordendo mais alto, vai. Não pode ficar uma coisa absurda, mas um pouquinho vai. E aí é o que falta hoje o profissional conversar, né? Isso vai se remodelar com até acho que menos que 30 dias, porque a gente nunca pede para vir antes de 30 dias, né? Porque a gente não tem nem esse tempo para vir tão rápido. Mas depois acaba a isquemia ali, porque na hora que coloca, principalmente até para criança normal, que já coloquei nem gosto desse termo, né? Para criança que não tem nenhuma deficiência e para criança com deficiência, vai ter aquela isquemia ali, né? Aquilo ali gera um incômodo? Gera. Né? Às vezes até chora e tal. Aí a gente fala para prescreve até um analgésico e passa, vem na próxima clínica, passa e essa mordida alta, ela remodela. E assim, eu já estou até guardando, né, professor? Estou guardando os dentes esfoliados aí da Hall. Mas isso é legal porque, assim, até a Ana Chubinski está na nossa plataforma na Master, né? E ela tá com uma aula muito legal nesse sentido, né? E as explicações, não vou entrar nesse assunto agora, do porquê entre aspas, se remodela. Mas eu queria falar um último ponto, que eu sei que a gente está no final, que você falou disso. Você falou outro ponto muito legal. Você falou de isolamento. Gente, hoje eu postei, né, no meu Instagram, um isolamento absoluto, rápido, que eu estava fazendo, colocando o dedo, que eu sempre faço a perfuração, vaseline, coloco o dedo 2, 3 vezes para ver se não tem nenhuma racha, nenhuma fissurinha no lençol. E aí depois eu treinando a minha postura, né? E coloquei no Instagram, o dia a dia, né? Nosso, tá? E aí, algo que é importante, gente. É importante. Você falou de isolamento absoluto, Viviane. Você tocou, parece que a gente não combinou nada, tá? Para ser bem sincero. Mas você tocou nos pontos que acho que, para quem assistiu, para quem assistirá,
serão muito legais, né? Você tocou no ponto de lesão inativa, você tocou no ponto da restauração, você tocou em outros pontos aí de acolher, ou de que você estava falando de... Ai, como é que você falou? Saúde, de Isso, que é super importante. E você tocou num ponto de isolamento. Gente, eu adoro isolamento absoluto. Eu faço bem isolamento absoluto. Né? Eu acho um pouco mentira as pessoas postarem só isolamentos maravilhosos, que a vida clínica não é assim, mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu acho um absurdo hoje, com o conhecimento científico que nós temos, nós trabalhamos com mínima intervenção, fazemos tudo com isolamento absoluto. Gente, eu no meu consultório, em termos de estética, eu faço tudo com isolamento absoluto. Mas por quê? Porque eu demoro, né? É uma questão que exige mais e assim, eu tenho que realmente ter isolamento absoluto. Algumas vezes, quando eu estou em projetos sociais, eu faço até 100. Mas eu tenho essa consciência, como clínico, que eu deveria ter feito isolamento absoluto. Endodontia, alguém vai discutir? Não, não vai discutir. Você vai fazer isolamento absoluto. Agora, para vocês todos que estão assistindo aqui, para paciente, veja, se você tem um paciente, né, que você tem controle, é uma lesão score 5, é uma lesão score 4, é uma lesão score 3, você vai usar um selante. Nós temos uma pesquisa na FAUSP, aliás, sigam Kardec Underline Trials, né, uma pesquisa muito bem delineada, com desfecho, isolamento absoluto versus isolamento relativo. Então, assim, por mais defensor que eu seja de isolamento absoluto, eu não posso mais ficar discutindo que o isolamento absoluto é melhor para o meu paciente. Pode ser que seja melhor para você, dentista. Pode ser que seja melhor para o colega da estética que está fazendo estética. Para o da endo que está fazendo endo. Para a mínima intervenção, as pessoas precisam refletir. As pessoas precisam refletir. Então, assim, tem que ensinar isolamento absoluto? É óbvio. Tem que ter todos os grampos? Tem. Quer fazer um curso só de isolamento? Faça. Mas tenha bom senso, porque você pode estar colocando o seu paciente em um sobretratamento, né? Numa necessidade de usar um isolamento, quando na tua cabeça, né, está passando que você tem que usar porque você acha que o resultado será melhor. Só que a ciência não mostra isso. A ciência já não mostra isso. A ciência continua mostrando que o isolamento absoluto, principalmente para algumas situações, ele é importante, mas para muitas outras ele não é mais. E aí, também, né, o que poderia se dizer, né? Então, se você chega e faz um apontamento, olha, se você não usar isolamento absoluto, você está fazendo um trabalho que não é bem feito, entre aspas. Tá bom? Então, como é que eu digo isso para o serviço público? Como é que eu falo para o SUS? Tá? Então, 98% dos nossos amigos estão fazendo um trabalho mal feito. O SUS, hoje, para nós, é um troféu. Tem que ser prestigiado. Tem todas as práticas de saúde no SUS. O que nós temos que entender? Endodontia combina com isolamento absoluto. Estética combina com isolamento absoluto. Mínima intervenção não combina com isolamento absoluto. Não quer dizer que você não faça, mas as pessoas... É lógico, gente. As pessoas precisam ser falar disso, porque às vezes o pai... Chegou um pai uma vez no meu consultório, Viviane e Cristina. Ai, professor, obrigado. Acho que é Edivânia. Um pai chegou e falou assim, professor, mas você não vai colocar aquela máscara? E eu esqueci, porque eu gosto de falar, a minha consulta hoje, acho que, sei lá, 70% do tempo é falando, tá? 70%. Pô, não sei, naquele dia, eu não falei e estava discutindo a proposta, tal, vamos, o que o senhor acha melhor? Compartilhar as decisões, uma lesão score 5, uma criança com 6 anos, super colaboradora, no molar superior. Assim, falei, olha... então, a senhora, veja, hoje, dentro dos conceitos de mínima intervenção, é uma técnica que eu posso não fazer anestesia, tá? E não é porque eu não sei, é porque eu não preciso, tá? Não preciso colocar um motorzinho e eu posso usar um selante. Aí ela me perguntou o que era o selante, eu expliquei, posso ser um selante com resina, eu prefiro, embora eu tenha que ressaltar hoje que é um trabalho maravilhoso da equipe, do time do Jonas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que fez com o nome de vidro modificado por resina. Né? Nós fomos os primeiros a trabalhar com selante de lesão de cárie aqui no Brasil, e aí a gente deve isso à minha ex-aluna Daniela Hesse, que aceitou o desafio, né, que eu era louco na época, e hoje acho que 80% da odontopediatria faz, né, ou mais. E eu falei para ela, né, só que eu deixo o meu consultório pequeno,
E essa mãe, ela já é uma mais conhecida. Eu falei, ó, tá aberto aqui, a senhora pode entrar. Aí eu vou trabalhar um pouco lá fora e volto. Aí quando ela voltou, eu falei, mas professor, você não colocou a máscara que eu disse para ele que ele teria máscara. Eu falei, ai, cáspita, que caraca que eu falei, que eu não falei. Aí na hora eu falei, não tem problema, né? Saia justa, né? Falei, aí falei para ele, eu estava fazendo já o trabalho, mas ele sairá não sei qual é o termo que eu brinquei, com a máscara e tal. Eu tenho uma verde, uma azul, ele vai escolher, ele vai levar uma máscara, né? Eu até vou mostrar para ele, mas ele não precisou usar essa máscara. Ele não estava nem aí. Mas aí expliquei, ó, vem aqui. E eu gosto de fotografar. Para essa situação, olha como teu filho está, com a boca assim. Olha como ele está. É uma criança super colaboradora. Qual é a necessidade? Por que eu vou falar para a senhora que eu tenho que anestesiar, isolar, para mentir para mim mesmo que o resultado será melhor? Se é um paciente não colaborador, se você quer decidir para uma outra situação, tá. Mas, gente, não faz sentido. Não faz sentido, né? Assim, é uma questão que assim, tem que ficar cada vez mais com bom senso, né? Depois de 35 anos, eu fico olhando para trás, às vezes eu falo com a Sandra Cali, eu falo com o Fernando, eu falo com o Paulo. Eu falo, cara, a gente fazia toda a técnica invasiva, a Lilian. A Lilian é coordenadora, professora da UFES lá. Tá, a Lilian também está aqui, então eu já vou usar o exemplo. A Lilian é da minha geração, cansou de fazer hipopotomia. A gente fazia coisa que se a gente contar pra gente mesmo, a gente não acredita. Exatamente. Entendeu? Ó, no serviço público não temos. Mas, gente, eu sou um cara que defende o serviço público. Eu defendo todos que estão no serviço público. Para mim, o cara que está no serviço público é o cara que está à frente, na linha de frente da batalha, tá? Então, nós temos que usar um discurso real, né? Não é o discurso só que você faz no seu consultório, é o discurso que serve para o seu consultório, serve para o paciente com necessidade especial, serve para o meu paciente. O abridor de boca é mais indicado quando a criança remove todos. Entendeu? Se você tem aquele abridor, também tem vários abridores. Eu gosto de usar, mas aí é uma questão que você tem opção, não é? Você tem que escolher tudo com um bom senso. E assim, gente, não cabe mais para odontoiatria, não cabe mais para especialidade de pacientes com necessidades especiais. Então, a gente acho que tem que sair daqui. Aliás, Cristina, vocês fizeram com isolamento ou sem isolamento absoluto? Com a provocação. Claro, né? Sem isolamento. Tomei até um susto. Eu falei, meu Deus, se ela falar que fez com isolamento, eu vou infartar. Não, é uma provocação para ela, porque quando eu fui discutir com ela, eu estava discutindo no nosso grupo, que eu acho que quem começou a trabalhar com Haltecnik aqui no Brasil, pode ser que eu esteja equivocado, tá? Mas foi o nosso grupo da FOUSP, foi o primeiro, e junto com a Chibinski, que é a Denise Vambier, da Universidade de Ponta Grossa, lá do Paraná. Eu creio que fomos os primeiros, tá? Com RAL. Né? Coroa de Aço já é mais antiga, então é da minha geração, mas aí não tem primeiro, né? Mas em RAL, sim. E no início a gente discutia, né? Obrigado pelo elogio ao trabalho público. Precisamos fazer isso. Precisamos. Temos que ter orgulho. Faço muito com muito pouco. Perfeito. Você está de parabéns. Tem que conhecer. Eu tô 14 anos. Eu tô 14 anos no serviço público 14 com anos. PNE. 14 anos com PNE. Gente, eu tenho que parabéns para vocês. Tá? Na ponta mesmo, daquela que vai para a ponta, lá no céu. Então, parabéns para vocês. Eu implantei o serviço. Olha só. A gente somos os primeiros que entrou, aí passei no concurso, fui contratada, depois fiz a especialização, passei no concurso e já tem 14 anos. Gente, o que seria da gente sem vocês? Gente, exatamente. Estou há 30 anos. Lógico que pode entrar alguém aqui querendo criticar. Tudo bem, pode entrar, pode querer criticar. Mas eu vou falar uma coisa. Sem o SUS, sem vocês, nós não seríamos nada. Professora, tá? eu queria falar uma coisa que assim, eu falo todos os dias para os alunos. E aí, quando a conversa fica mais profunda com os colegas, está se precisando ensinar. Estão saindo alunos que não sabem fazer bem o arroz com feijão. Então, está precisando saber fazer bem, saber o que é de novo, que não é mais tão novo que a gente está falando. Sim. Né? Sobre cariologia, acho que ainda a odontopediatria, acho que está bem antenada, mas acho que as outras especialidades não.
Então, assim, tá precisando, por exemplo, eu falo para os alunos, vocês têm total condição de sair daqui, estou falando de aluno de graduação. Se saber fazer uma exo num paciente que não é tão difícil, de uma retenção prolongada, já estão saindo de lá sabendo o que é uma Halter Clinic, estão saindo de lá sabendo saber fazer mínima intervenção, e vão sair de lá e estão atendendo bastante criança. Na verdade, o que você tocou, prometo que eu vou parar agora, tá? Mas tá todo mundo adorando, tá? Mas veja, Viviane, o que é legal é assim, nós temos um problema no Brasil, né? Nós somos um país com o maior número de faculdades no mundo, tá? Bom, vejam bem agora o que nós acabamos de sofrer quase com a implantação de odontologia 100% online. E se nós não somos atentos, se o CFO não fica atento, se os conselhos regionais não ficam atentos, todas as entidades foram para Brasília. Então, assim, né? Gente, isso não é brincadeira. Tentaram fazer isso acontecer. Olha, eu vou falar agora porque não é mais fofoca e não é mais bastidores. O nosso presidente do Conselho Federal estava sendo, como é que fala? Ele foi... Não, ele foi... não é intimado, processado, ou estava sendo processado por grupos, porque o Conselho estava se manifestando contra. Então, gente, para, né? Para. Então, assim, agora, que nós temos, sim, que tomar cuidado na base, nós temos. Mas parem para pensar, eu tenho um privilégio, tá? Eu posso falar e defendo. Eu trabalho em duas das melhores faculdades do Brasil e não quero falar que eu trabalho melhor do que a sua, Cristina, a sua, Viviane, não. Eu falo das minhas, tá? Então eu falo assim, ó, eu trabalho na FAUSP e trabalho na São Leopoldo Mandic. Gente, nós estamos fazendo de tudo para a base que você falou, Cristina e Viviane. É óbvio que, assim, nós temos problemas, precisamos corrigi-los e estamos fazendo. Mas nós temos que trabalhar de uma maneira com que o senhor Jaime Cury estava falando hoje, né, em relação a floretos, né? Esses loucos que ficam falando absurdos em relação a floretos, estão falando olhando para o umbigo. Né? Eles não estão falando olhando para o SUS, eles não estão falando olhando para a população. Eles falam para aquela bolha que eles vivem, né? Porque eles falam para aqueles pacientes que eles atendem. Né? E nós, Viviane, eu vou terminar minha fala com um ponto seu. E nós sofremos com isso porque esses pacientes, infelizmente, alguns, né, estão muito radicais, nós não conseguimos mais reverter, e tem outros que, graças a Deus, acreditam na gente, né? Como você está falando, mas acreditam em nós, mas não é em nós só como um dentista, né? Eles acreditam, o orgulho de ser Unesp, sempre nos rankings aí, com certeza, tenho orgulho de falar da Unesp, tenho orgulho de falar da Unicamp, da UERJ, tenho orgulho de falar das nossas faculdades. Tenho orgulho, sim, e acho que cada um tem que prestigiar mais. Né? Eu acho que a gente tem que prestigiar mais, tem que tomar os cuidados necessários, passaremos por esses problemas, né? Mas assim, nós teremos que conviver. Nenhum de nós três aqui conseguirá convencer uma família que é anti-vacinas a vacinar o seu filho. Exatamente. Pronto. Professor, pronto, acabei, vou me despedir. Olha só, o meu intuito com essas lives foi justamente deixar esse conteúdo salvo. Então, um monte de gente falou, vai ficar salvo, eu vou colocar agora no nosso Instagram, no meu Instagram, e aí vou marcar para que fique salvo direitinho, a pessoa possa assistir depois, possa, né, distribuir esse conteúdo. A minha intenção é que o conteúdo seja disseminado, que todo mundo fique sabendo tudo, que a informação fique sabendo. Eu acho que o nosso papel enquanto docente é deixar a informação mais clara possível para o clínico que está lá na ponta, que às vezes não tem essa informação tão limpa, né? Tão dedilhada, ler, para ele ouvir enquanto ele caminha, enquanto ele faz uma comida em casa, enfim, quando ele está no lazer dele, esse conteúdo ficar salvo. E eu queria, assim, de coração, quando eu fui a São Paulo, eu convidei o senhor, falou, não, eu vou fazer, ter me chamado, ter me convidado, chamado hoje para a gente fazer hoje. Fiquei muito, muito feliz. Deixa aqui meu Instagram, meu telefone disponível, qualquer coisa que o senhor precisar. Queria agradecer a Cristina, que disponibilizou um tempo. Obrigado, Cristina. Ela. Queria de coração mesmo agradecer, tá bom? Ó, eu agradeço, Cristina. Mande um parabéns para o time lá. Tá? A gente fica muito feliz. A própria São Leopoldo, né, que é a nossa escola, está super feliz com o trabalho de vocês, que não é fácil, né? Mas aí é uma lição, né?
Eu acho que nós todos temos que ler trabalhos, né? Mas há uma diferença, né? Ler e pesquisar, né? E realmente pesquisar. Há uma diferença. Deixa eu vou fazer uma propaganda do senhor. Ah, Já fica fala. meu elogio aqui, que assim, adentrar no mestrado e no doutorado não é fácil. Eu tentei aqui várias vezes da Federal, nunca me deixaram entrar. Mas assim, eu acho importante, por mais que seja difícil, já que você se propõe a entrar e ainda tem a parte de, sim, né, de pagar o financeiro, o quanto é importante que forme o seu senso crítico, que não é formado ali na especialização. O seu senso crítico científico, ele vai ser formado no mestrado e no doutorado, e que depois, principalmente depois da Covid, eu vejo tanto que foi importante eu hoje ter uma visão crítica e saber da importância da ciência. Então, assim, para quem quer fazer, eu acho assim que o senhor é muito acessível, fica aqui meus parabéns, minha eterna gratidão. Obrigado. Entendeu? Realmente, o senhor é um mestre acessível, mostra como a ciência é complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Ela tem que ter uma efetividade na vida ali, nossa clínica, senão não teria motivo para a gente fazer tanto esforço. E se a gente vai fazer um esforço, que seja uma coisa que vai fazer uma diferença. Né? Eu vejo assim, um esforço muito meu, também que meus colegas viraram amigos, né? Apesar que a gente se encontrou só uma vez aqui em Goiânia, mas a gente está passando perrengue junto e vê que assim, os frutos vão ser colhidos por todos, todos amam PNE, eu acho que quem faz paciente especial realmente é porque ama mesmo. E fica aí minha propaganda para os alunos, para os colegas, que independente se vão entrar numa docência ou não, vai ter uma outra visão da ciência para fazer clínica também, para saber o que são os materiais, tudo. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Viviane. E como vai ficar gravada, nós estamos com um curso em Goiás, tá? Em Goiás. Eu vi. Então, eu vi. Tem mais é para falar vagas. de curso? Oi? É para falar de curso? Pode falar. É óbvio. Vou ter um curso presencial no consultório sobre frenectomia, para quem quiser participar. Escrever um livro, linda. Ai, meu livro, gente, compra um livro de freios orais, né, professor? Coloca lá no texto o livro, coloca lá no texto quem tiver interessado no nosso curso em Goiás. Vou botar o nosso livro lá no texto, hein? Pronto, pode ir lá. E o nosso curso em Goiás, quem tiver interessado, entra no meu Instagram que tá a propaganda. Beijos. Mônica, beijos, linda. Tchau. Mônica Tostes, Laura. Boa noite, pessoal. Vou Tchau, encerrar, vai ficar gravado. Obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.